Fala galera, tudo bem? Professor Newton Matos, como é que vocês estão, hein? Hoje, né, terça-feira de manhã, desafio super especial, vencer sargento. Efetivamente, para muitos é a mudança de vida, né? Para muitos é a diferença entre qualquer coisa que tenha hoje e a dignidade que terá amanhã. Qualquer situação ruim de vida que esteja hoje passando aí com você, para tudo aquilo que você almeja e tudo aquilo que será a sua conquista amanhã. Então, espero que esse desafio efetivamente ele possa mudar a sua vida. E às vezes, né, a vida da família que está ao seu redor. Sua mãe, seu pai, seus irmãos, aquelas pessoas que você mais ama, aquelas pessoas que mais torcem por você. Perfeito? Então, você tem um material disponível, acho que você já deve ter inclusive baixado. Se não, eu já jogo esse material já no meu Instagram. Então pode acompanhar toda a live, sem problema nenhum, porque eu vou colocar as questões no PPT. Então, para vocês não dará problema nenhum. Mas, teoricamente, o material está lá no www.alfaconcursos.com.br/eventos e você clica no evento do desafio de hoje. Deixa eu falar com quem já está acompanhando o nosso evento, né? Matheus Felipe, a Niley, que é nossa monitor online, então muito obrigado. O Myron, que é nosso monitor online, certo? O Bruno, tudo bem, Brunão? Tamo junto. Gustavo, meu querido, tamo junto também. Qualquer dúvida vocês podem ir colocando, que eu vou respondendo na medida do possível. Então, vamos lá fazer um checklist. Fala, Caio, tudo bem? Sempre bom ter você aqui acompanhando os eventos. Vamos fazer um checklist, ok? Número 1. Se o som estiver ok, você dá o ok 1. Se o vídeo estiver ok, a imagem estiver ok, você dá o ok 2. E se porventura você entendeu que o material está no www.alfaconcursos.com.br/eventos, mas se você não conseguiu baixar, assim que terminar o evento eu jogo lá no meu Instagram, nos stories do meu Instagram, aí você dá o ok 3. E eu quero muito, 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 muito que você possa reproduzir essas informações. Então eu peço a ajuda dos monitores para que as pessoas não caiam de paraquedas e fiquem perdidas no meio do tiroteio. Ok? Então, ok 1, ok 2 e ok 3, tá ok? Serve para a PM do Paraná também? Serve sim. Principalmente porque eu vou começar com uma questão que gera uma boa discussão. Então vem aqui comigo. No seu material, essa é a questão de número 29. Então, no seu material, essa é a questão de número 29. E tem escrito aí, ó, a revolta da vacina, que foi uma importante manifestação social. E tem a aconteceu nos sertões do Cariri cearense, devido à decisão do governo de impor aos seus seguidores, do Padre Cícero, a vacinação contra a peste bubônica. Na verdade, do governo de impor aos seguidores do Padre Cícero a vacinação contra a peste bubônica. Item B. Ocorreu no Rio de Janeiro, devido à obrigatoriedade da vacina contra a varíola e as reformas urbanas e sanitárias iniciadas pelo presidente Rodrigues Alves. Item C. Foi motivado pelo apoio da Igreja Católica aos seguidores de Antônio Conselheiro, que se opunham à República e à vacinação obrigatória por ela estabelecida. Item D. Ocorreu entre marinheiros, oriundos das classes sociais baixas, que se negavam a ser vacinados contra a febre amarela, já que os oficiais não eram obrigados. Então, comigo, para a gente entender um pouquinho. Vamos tentar fazer com que essa questão ela nos dê o máximo de informação que a gente possa tirar de uma questão tão curtinha. Vamos lá, primeira coisa, contexto histórico, período republicano brasileiro. Mais especificamente, república oligárquica. Mais especificamente, o terceiro presidente da república oligárquica. Newton, a república oligárquica, ela teve quantos presidentes? Vários. Você pode contar comigo. Nós tivemos um presidente chamado Prudente de Moraes, perfeito. Logo em seguida, um presidente chamado Campos Salles. Logo em seguida, um presidente chamado Rodrigues Alves. Então você já sabe que estamos falando dele, porque é o terceiro presidente da República Oligárquica, o quinto presidente da República Brasileira. Ok? Rodrigues Alves. Depois do Rodrigues Alves, eu tenho um rapaz chamado Afonso Pena, que inclusive não concluirá o seu mandato.
sendo substituído por Nilo Peçanha, seu vice, ok? Depois disso, eu tenho Hermes da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, militar, certo? E que vai participar de uma campanha para os padrões, considerada bem acirrada, campanha presidencial, que é a campanha civilista de 1909. Após o Hermes da Fonseca, eu tenho Venceslau Braz, certo? Um dos governos mais conturbados, porém, nem de longe, o pior governo da República Oligárquica. Depois do Venceslau Braz, eu tenho a eleição do Rodrigues Alves, que já estava perto de completar 70 anos e acabou sendo acometido da gripe espanhola, que chega ao Brasil por volta de 1918, oficialmente. Ele acaba morrendo, não toma posse, interinamente assume o Delfim Moreira, certo? Que será responsável por ocupar o cargo até a posse do candidato, que será, obviamente, uma nova eleição feita, até a posse do candidato chamado de Epitácio Pessoa, certo? Após o fim do mandato de Epitácio Pessoa, eu tenho Arthur Bernardes, em 1922, e concluindo o Washington Luiz. Então, como a gente não tem lousa para escrever, como eu fiz direitinho no presencial na semana passada, então você vai comigo, ó. Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, certo? Que inclusive sobrinho do Marechal Deodoro da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e Washington Luiz. Note que eu não coloquei aqui o Delfim Moreira, por ter sido interino. Então, retirando os interinos, no caso, o interino, eu tenho 10 presidentes. Colocando o interino, eu tenho 11 presidentes. É o período da história do Brasil que ocorreu mais sucessão presidencial. Eu vou te dar uma dica. Você pode estudar o que há de mais importante com o governo de cada presidente, ou você pode também estudar o contexto geral. Política, certo? Economia, sociedade são os principais eixos do estudo da República Velha, ou República Oligárquica. Então, comigo, política, economia, sociedade. Nesse caso, você não vai estudar o que aconteceu no mandato do presidente X ou no mandato do presidente Y. Você vai estudar o apanhado de todo o período, que vai de 1894 até o ano de 1930. Exemplo, vamos estudar sociedade. Além das características mais comuns, como, por exemplo, a desigualdade social, a concentração fundiária, a gente também estuda aquilo que teve como consequência dessa desigualdade, aquilo que existiu como consequência dessa concentração fundiária, que são as revoltas. Então, principalmente, você tem que esquematizar essas revoltas, porque independente delas terem ocorrido no governo de Prudente de Moraes, no governo de Rodrigues Alves, no governo de Hermes da Fonseca, o que você precisa mesmo é saber quais são as principais características de cada uma, como elas podem ser encaixadas, ou seja, como elas podem ser classificadas e principalmente como elas podem ser cobradas na sua prova. Primeira coisa, dentre os principais conflitos na República Velha ou na República Oligárquica, eu tenho a Guerra ou Revolta de Canudos, a Guerra ou Revolta do Contestado, a Revolta da Chibata e a Revolta da Vacina. Então, Revolta de Canudos, Contestado, Chibata e Vacina. Ok? Como é que eu divido essas 4 principais revoltas? Obviamente que eu tenho outros aspectos sociais a serem estudados, como, por exemplo, a atuação do cangaço no Nordeste brasileiro. Mas, Milton, como é que eu divido essas principais revoltas aqui, cara? Eu posso dividir como revoltas rurais e revoltas urbanas. Assim como eu posso dividir as revoltas rurais entre aquelas que têm caráter messiânico, como é o caso de Canudos e Contestado, e aquelas que não têm, como é o caso do cangaço. Então, via de regra, você vai anotar aí 4 ou 5 pontos a serem estudados dentro desse contexto de reformas e de revoltas, que são as revoltas urbanas, Chibata e Vacina,
as revoltas rurais, contestado Canudos e o Cangaço, e ainda pode classificar entre o que é messiânico, contestado e Canudos, e o que não é, como é o caso do Cangaço. No caso aqui, meu querido, a gente está falando de um rapazinho chamado Rodrigues Alves, e você vai ter que começar a fazer na sua mente aqueles cálculos. Mas, Newton, se o Prudente de Moraes assumiu em 94, 1894, e ele tem 4 anos de mandato, ele fica no poder até 1498. Em 1498, eleições no mês de novembro, assume eleições, né? Aí depois, no mês de novembro, assume o Campos Salles, que é o responsável pela estruturação da política dos governadores. E ele fica entre 1898 e 1902. Como Rodrigues Alves é o terceiro, portanto, ele quem sucede o Campos Salles, que inclusive são amigos, é pelo apoio de Campos Salles que Rodrigues Alves acaba se tornando presidente da República, embora Rodrigues Alves tenha uma mentalidade muito mais monarquista do que republicana. O Rodrigues Alves ele assume no ano de 1902 e ele fica no poder até o ano de 1906. Inclusive, ele será, posteriormente, o primeiro indivíduo a ser por 2 vezes eleito para se tornar presidente da República. Uma no ano de 1902 e outra no ano de 1918, embora não teremos efetivamente o seu mandato em 1918, porque ele vai ser acometido, ele falece de gripe espanhola, ok? Toda vida que você falar de Rodrigues Alves, você vai lembrar de uma coisa, ok? Você vai colocar assim, o presidente prefeito. Não é o presidente perfeito, é o presidente prefeito. Mas, Newton, para a cidade que ele atuou como o melhor, mesmo não sendo prefeito, ele deve ter sido perfeito. Não, nem para essa cidade. Vamos contextualizar historicamente, certo? A principal cidade do Brasil, ou pelo menos a mais conhecida daquela época, já é a cidade do Rio de Janeiro. Ah, Newton, mas São Paulo, Belo Horizonte, mas o Rio de Janeiro já tem um viés histórico mais forte. É o Rio de Janeiro totalmente reestruturado, com a chegada da família real, ali no início do século XIX. É o Rio de Janeiro cartão postal, para aqueles que só conhecem o Brasil, através de notícias, através de pinturas, na Europa. Ok? Então, é esse Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro, que ainda hoje você conhece como sendo uma cidade de belezas exuberantes, não era tão bem cuidado quanto você imaginaria que ele deveria ser cuidado. E eu costumo dizer que alguns cruzeiros vindo da Europa até se tornavam mais caros caso não parassem no Rio de Janeiro. Por quê? Vamos para o primeiro aspecto. O Rio de Janeiro é uma cidade que sofre uma desorganizada urbanização. Ou seja, uma urbanização desorganizada. A cidade não cresce de maneira planejada. Ao contrário de outras que já nascem planejadas, como é o caso de Brasília, como é o caso de Belo Horizonte. Não. O Rio de Janeiro ele foi sendo construído de acordo com a dinâmica social. E com o passar do tempo, não havia uma espécie de noção, de lógica matemática no crescimento daquela cidade. É por isso que, antes de falar da revolta da vacina em si, é importante que você saiba que o Rio de Janeiro passa por uma reurbanização, por um remodelamento, por uma reestruturação. E, inclusive, reestruturação essa que é amplamente baseada naquilo que nós conhecemos como modelo parisiense. É a tentativa de transformar o Rio de Janeiro, que é muito mais bonito, em uma Paris, em termos de organização de ruas, em termos de acessibilidade, em termos de urbanização. Embora o termo acessibilidade ele seja um termo mais novo, certo? Mas naquela época era isso que se queria, tornar a cidade mais acessível. Porém, a quem? As elites. Por isso que é uma necessidade muito grande de mudar um pouquinho da estrutura social, presente principalmente no centro do Rio de Janeiro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar abaixo os cortiços, que são moradias populares. Inclusive, parte dessas moradias vem de uma promessa não realizada do governo federal de construir habitações populares para os soldados que combateram nas incursões de Canudos durante o governo Prudente de Moraes.
Então, muitos soldados retornaram às suas casas, não as casas prometidas pelo governo, casas mais humildes, e nunca tiveram a concretização do seu sonho de ter uma moradia considerada mais adequada, mais decente, para que eles pudessem tocar as suas vidas. Inclusive, ao estarem no Nordeste brasileiro, tiveram contato com uma planta que vai subindo os morros próximo aos lagos, que é uma planta chamada favela, e que com o passar do tempo será usada também para definir habitações que têm essa mesma característica ali subindo os morros, não necessariamente que só tenha favela subindo o morro. Ok? Tranquilo? Reurbanizar o Rio de Janeiro, derrubar cortiços, abrir ruas, abrir avenidas similares às boulevardes parisienses, para que se tenha o progresso chegando. Iluminação elétrica, bondes, coisas que efetivamente mudarão a paisagem da cidade. Só que de uma maneira muito desordenada, certo? Fazendo com que a população seja afastada para a periferia e gerando uma insatisfação pela não compensação desse afastamento, ok? Somado a isso, eu tenho no Rio de Janeiro, não exclusivamente no Rio, mas no nosso exemplo no Rio de Janeiro, o acometimento de algumas doenças. Quais são, Nilton? Eu vou começar por uma que eu acho absurdo. A peste negra. Nilton, eu já ouvi falar, ouviu? Quando estava ou no sexto ano, ou na primeira série, ou no sexto ano ensino fundamental, ou na primeira série ensino médio. Quando falava de mundo medieval, Idade Média. Mais precisamente, meu querido, baixa Idade Média, a peste, só. A doença que mais proporcionalmente matou pessoas no mundo. O coronavírus que você hoje tem tanto contato, certo? Não chega perto, em números proporcionais, à quantidade de mortos deixados pela peste negra. Medieval, né? Ainda matava pessoas no Brasil. Ainda matava pessoas no Rio de Janeiro. Fora a peste negra, eu ainda tenho um pequeno problema. A febre amarela. Que, do ponto de vista silvestre, pode até ser transmitido por outros mosquitos. Mas do ponto de vista urbano, tem o Aedes aegypti como um de seus transmissores. Além disso, meu querido, ainda tem a varíola. Newton, exatamente. Ainda tem a varíola. Meu querido, há uma corrida contra pragas, vírus, bactérias e tudo aquilo que possa disseminar a doença. Em uma cidade que estava se estruturando, mas que ainda precisava de muito serviço para poder se tornar habitável e segura. E é aí que eu tenho, certo? Brigadas de vacinação, a imposição da vacinação, ou seja, de caráter obrigatório, certo? Uma verdadeira caça aos ratos, um verdadeiro mutirão para que você possa ter, certo? Uma qualidade de vida decente na cidade do Rio de Janeiro. Só que eu tenho aqui alguns fatores. Número 1, o desconhecimento da origem da vacina. Ninguém sabia muito bem o que era aquilo. O médico sanitarista Oswaldo Cruz, que havia tido estudo na França, em Paris, ele acaba trazendo para si essa solução. Essa é a solução do problema. A gente não é doente por conta da miscigenação, coisa que se pensava em várias partes do mundo. A gente é doente porque a gente tem mosquito, a gente tem vírus, a gente tem bactéria, a gente tem rato. A gente é doente por causa disso. Então vamos fazer o seguinte, a vacinação é o caminho. Só que a palavra vacina vem de vaccinha, que vem de vaca, onde esse vírus, fraquinho, ele acabava sendo desenvolvido no organismo das vacas. Então se criou um mito de que ao se vacinar o indivíduo ficaria com cara de bezerro, ou morreria. Porque seria muito conveniente para o governo. Haja visto que o governo já não queria mais que aquele indivíduo ficasse diante dos seus olhos. Tanto que os expulsou do centro, colocando em situação cada vez mais voltada para a periferia. Então o pensamento é, ou você fica com a cara de bezerro, ou então você morre, que é o que o governo quer. Ok? Número 3. Número 3. Uma questão cultural. Certo? O indivíduo vacinará minha esposa em casa enquanto eu não estou em casa e obrigará ela a subir as saias para que ela possa tomar uma injeção nas nádegas? Não, eu como homem não posso permitir isso. Uma sociedade machista, paternalista, patriarcal, ela vai ter esse tipo de pensamento. Mas por que isso acontece? O governo ele não tem uma boa política de informação. Então, por mais que a vacinação seja algo positivo,
A proliferação de fake news não é combatida com uma boa cartilha de informação governamental. Partindo desse pressuposto que o governo me quer fazer o mal, eu me volto contra ele, aproveitando, descontando toda a minha raiva naquilo que é efetivamente um dos causadores da minha tristeza, que é essa reurbanização do Rio de Janeiro. A revolta, ela vai se dar no Rio de Janeiro no começo do século XX. E boa parte dos bondes, postes com luz elétrica, são destruídos ou queimados. A população se volta contra o próprio governo. Inclusive, em meio a essa população, alguns militares que aproveitam o momento, aproveitam a turbulência para incentivar ainda mais uma instabilidade do governo. Haja vista que os militares estão bem insatisfeitos, porque desde o Floriano Peixoto, Prudente, Campos Salles e Rodrigues Alves não são militares e são paulistas. Uma outra coincidência entre eles. Perfeito? Então havia uma pitada de militares ali. Aliás, os militares estão presentes em boa parte dos grandes movimentos que nós temos na história do Brasil. Ok? Esses militares, eles acabam não sendo o cerne principal dessa revolta. Por isso que é considerada uma revolta popular, de caráter civil, de caráter urbano. Contrária à vacinação obrigatória da varíola. Uma ideia do médico sanitarista Oswaldo Cruz, que é quem tocava a política higiênica, certo, do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro. Haja vista que o Rodrigues Alves, a preocupação dele é muito mais com o Rio de Janeiro do que com o resto do Brasil, naquele momento. Então, essa revolta é uma das minhas maiores apostas. Por isso que, mesmo que você tenha aí várias questões, eu comecei pela questão 29. Porque eu quero que você saiba que a revolta da vacina é uma das maiores apostas para você que quer ser sargento, ok? Não precisa mais sequer eu brincar com vocês a respeito disso, ok? Porque eu acho que todas as informações para a solução da questão já foram dadas. E a resposta correta é o item B de bola. Ocorrida no Rio de Janeiro, devido à obrigatoriedade da vacina contra a varíola e as reformas urbanas, né, a reurbanização do Rio de Janeiro, e sanitárias iniciadas pelo presidente Rodrigues Alves, na figura do médico sanitarista Oswaldo Cruz. Então, resposta correta aí, o item B de bola. Deixa eu ver o que, é que vocês acharam aí. Deixa eu ver o que, é que vocês acharam aí. Vale a pena também acompanhar um podcast da Folha de São Paulo, um sobre os presidentes que conta o governo de todos os presidentes do país. Esse podcast é do Bruno Vizeu e ele se chama O Presidente da Semana. Inclusive, ele também virou um livro chamado Os Presidentes que Mandaram e Desmandaram na História do Brasil. O livro também é muito bom. Para ter noção, ele é o livro que estou lendo atualmente, embora já tenha ouvido todo o podcast. E ontem a leitura é tão gostosa que eu li os governos de Venceslau Braz, Epitácio Pessoa e Hermes da Fonseca. Ok? Boas informações, mas não substituem, certo, a leitura da apostila, não substituem a leitura do livro didático contido na bibliografia da ESA. Perfeito? Então, o podcast é O Presidente da Semana e o livro se chama Os Presidentes que Mandaram e Desmandaram na História do Brasil, do Bruno Vizeu. É Bruno ou é Rodrigo Vizeu? Eu sempre confundo com o jogador que é centroavante de uma equipe aqui do Ceará. Tranquilo? O que é que vocês estão achando, pessoal? Por favor, me digam. Posso passar para a próxima questão? Alguma dúvida sobre a revolta da vacina? Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas o Rodrigues Alves ele tinha um apelido de conselheiro, porque foi conselheiro do imperador Dom Pedro II, mostrando aí a proximidade dele com o governo monárquico. Tem sim um livro, Caio. Inclusive, eu estou lendo esse livro no meu Kindle. Posso até mostrar a capa para você. Eu tenho tanto livros físicos, certo? Que inclusive tem um estante bem aqui que você não consegue ver, certo? Quanto livros que a gente chama de virtuais. Eu gosto dos dois. Eu não tenho muito aquela, só se for livro físico, não. Não. Até porque de noite, para você ler, é muito bom que você tenha aí, certo? Um modelo virtual. Tá ok? Matheus Felipe, onde encontro esse livro? Matheus, eu sei, é Felipe Vizeu, né? O centroavante, né? É Felipe Vizeu. Ah, beleza, pensei que era o nome do autor. Sei que é Vizeu, sobrenome. O Rodrigo é Bruno Vizeu. Newton, me diga uma coisa, onde é que eu encontro esse livro? Cara, eu sei que no Amazon não tem. Sei que no Amazon não tem.
foi quando eu tentei comprá-lo fisicamente. Mas você deve encontrar aí em outras lojas virtuais, tá ok? Ou em uma livraria, que porventura seja pertinho de você, certo? No Amazon não tem não, infelizmente. Vamos lá? Vamos resolver aqui uma próxima questão. Deixa eu escolher aqui aleatoriamente. Deixa eu escolher... vou escolher essa aqui, ó. Certo? Cadê? Pronto. Newton, me diz qual é o número dessa questão no meu material. Deixa eu procurar aqui. Qual é o número dessa questão no seu material. Questão 25 é o número dessa questão no seu material. Beleza? Vamos aqui. A chamada crise do encilhamento no final do século XIX foi provocada pela moratória brasileira. Moratória brasileira. Não, eu já estou lendo o item, né? Certo? Foi provocada, item A. Pela moratória brasileira da dívida contraída junto às casas bancárias alemãs e italianas. Item B. Pela crise da Bolsa de Valores, que não resistiu ao surto especulativo do pós-Primeira Guerra Mundial. Item C. Pela emissão descontrolada de papel moeda, que provocou especulação financeira e alta inflacionária. Item D. Pelo fim da política de proteção à produção e exportação de café, que enfrentava forte concorrência colombiana. Item E. Pelo encarecimento dos bens de primeira necessidade, que eram majoritariamente importados nos Estados Unidos. Vou tentar também não trabalhar só o conteúdo. Vou tentar também trabalhar com vocês uma coisinha que é muito importante para as provas, que é o vocabulário. Então, quando você identificar uma palavra que você não conhece, monta o teu próprio vocabulário. Vai anotando no teu celular, vai colocando aí numa listinha do Word, vai colocando até mesmo no Excel, para que depois você possa classificar por ordem alfabética e ter um vocabulário chamado de vocabulário técnico, que é um vocabulário que está inserido dentro daquilo que você precisa, no caso da disciplina de História. Exemplo, agora que inglês tem um peso maior, você tem que ter uma noção maior do vocabulário de língua inglesa. E muitas vezes as pessoas dizem, olha, cuidado, porque o que cai mais é o inglês técnico, que com aqueles termos, expressões que são mais associados à tua atividade funcional. Então, em cada um dos setores da sua vida, você terá um vocabulário mais específico. Não quer dizer que você não entenderá nada do que é falado por pessoas que desempenham aquela atividade. Não é isso. Mas é um jargão específico, certo? Então, Newton, por que você está chamando atenção? Olha uma palavra que eu considero ser bem importante para que você possa grifá-la, certo? Para que você possa marcá-la. Newton, que palavra é essa? Aparece muito. É a palavra moratória. Moratória. Newton, o que é moratória? Moratória é um não pagamento de uma dívida. É o que nós traduziríamos de maneira mais banal como sendo um calote. Ok? Então é um não pagamento de uma dívida contraída. O governo decretou moratória e disse que não quer o que não pode pagar. Então anota o termo moratória. Outro termo que eu gostaria muito que você anotasse, o termo compulsório ou compulsória, que significa obrigatório ou obrigatório. Então, por exemplo, quando eu estou falando de trabalho compulsório, eu estou falando de trabalho forçado, trabalho obrigatório. Quando eu falo, por exemplo, de trabalho compulsório gratuito, eu estou falando de trabalho escravo. Indivíduos que prestam serviços não remunerados de maneira obrigatória. Perfeito? Faz isso, cara. Esse vai ser o teu diferencial. Esse vai ter os teus 5% de diferencial. E você deve ter visto. Concorrência alta, maior aplicação. Porque, para ser sincero, a prova da ESA é dividida em basicamente 4 matérias. Se duvidar, eu ainda jogo aí para menos matérias. Quer ver? Não, Nilton, você está enganado. São 6. São língua portuguesa, geografia, história em inglês, matemática e redação. Não foi assim que você falou? São 6. Primeira coisa, língua portuguesa, certo? Gramática, interpretação, literatura, beleza. 1. Matemática, álgebra, geometria, certo? Noções elementares. 1. Português, história e geografia. Não.
História e geografia, meu querido, é como se fosse uma matéria só. Estudos sociais. Até pelo tamanho. História do Brasil, geografia do Brasil. Estudos sociais do Brasil. Ok? Aí, somado, dá um peso maior. Então, vamos lá. Português, matemática e estudos sociais, inglês. São essas 4 matérias. A redação nada mais é do que o seu conhecimento da língua portuguesa. Não de forma teórica, de forma prática. Então, tudo se resume a português, matemática, estudos sociais e inglês. Pequenininho, pouca coisa. Dá para se dedicar e se tornar 5% daqueles que vão fazer a prova conscientes e que vão brigar pelas cabeças. Não passando nas cabeças, passam dentro das vagas e se tornam sargentos do exército. Ok? Então, a primeira palavra que eu gostaria que vocês aí grifassem é a palavra moratória. Bem aí, já está grifadinha para você. Tranquilão? A palavra moratória. Newton, agora nós estamos falando de encilhamento. Vamos mais uma vez contextualizar. Vamos. Número 1, período republicano. Número 2, República da Espada, que é a primeira fase do período republicano. A República Oligárquica ou República Velha, que trabalhamos na questão anterior, é a segunda fase. Então, República da Espada. Nós contamos 10, retirando o interino, presidentes da República Oligárquica. Aqui nós contabilizaremos 2 presidentes. E olha que coisa curiosa. Os 2 ocupam um único mandato. Porque um é oriundo da renúncia do outro. Newton, quando começa a República da Espada? 1889. Mas entre o ano de 1889 e o ano de 1891, aproximadamente 2 anos, menos que isso, eu tenho um governo chamado de governo transitório ou provisório. Então, mandato mesmo, com tempo determinado, com prazo definido, nós temos a partir de 1891, que seria um mandato iniciado em 91 e encerrado em 94. Ok? Mas nós temos 2 presidentes. Um ocupando 2 fases desta República da Espada. Quais são os 2 presidentes? Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Olha que coisa legal, vamos brincar um pouquinho com as informações que o tio sabe. Os 2 são nordestinos. Os 2 são nordestinos. Perfeito? Ambos são efetivamente, certo, militares. E ambos são efetivamente eleitos por voto indireto. O Floriano, inclusive, eleito a vice, não foi a presidente. Embora tenha em sua eleição a vice contabilizado muito mais votos do que Deodoro como candidato à presidência. Ok? Tranquilo? O próximo presidente nordestino a vencer uma eleição no Brasil não seria uma eleição indireta. Seria uma eleição direta, altamente manipulada, no ano de 1918, que é o Epitácio Pessoa, nascido em Pernambuco, certo? Mas representando a elite paraibana. Epitácio Pessoa. Perfeito? Ele, Epitácio, vai ser eleito quando nem sequer no Brasil estava. Nem campanha faz. Nem aparecer por aqui para votar ele aparece. Vai ser o primeiro nordestino eleito por voto direto dentro desses moldes. Depois, eu teria a figura de um outro nordestino, que é o presidente Humberto Castelo Branco, na ditadura civil-militar, cearense, voto indireto. E dentro desse novo governo, dessa nova república, eu tenho a eleição de um nordestino que é o Lula, certo? Nilton, mas o Fernando Collor de Mello não era nordestino? Pois é, me incorre uma dúvida. Se eu não me engano, o Collor era paulista ou carioca, mas representava a elite alagoana. Então vale a pena você dar uma pesquisada a respeito disso aí. Inclusive já pode colocar no chat qual é a naturalidade do Fernando Collor de Mello, perfeito? Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, ambos alagoanos. É por isso que um apelido dado a Alagoas é a terra dos marechais. Perfeito? Ele, Marechal Deodoro da Fonseca, vai ser o responsável por não conduzir porque quer,
mas ser o principal ícone da condução, é a figura utilizada para dar um discurso de autoridade. Figura essa que não é a mais republicana que nós temos, mas que vai ser utilizada pelos republicanos porque ele é um marechal de maior prestígio dentro do exército brasileiro. Pelo mesmo motivo, acaba se tornando o primeiro presidente. Durante o seu primeiro período, que é o governo provisório, ele já vai sofrer com uma crise econômica. Crise oriunda do encilhamento. Encilhamento que é atribuído, jogado nas costas do então ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Rui Barbosa que vai concorrer à presidência do Brasil por algumas vezes, meu querido. Ele vai concorrer em 1902, ele vai concorrer em 1910, ele vai concorrer em 1914, ele vai concorrer em 1918, certo? Então ele, Rui Barbosa, vai concorrer várias vezes. Ele é o eterno candidato à presidência brasileira. Morre sem chegar ao catete. Ele participa de praticamente todas as eleições da República Oligárquica. Todas, praticamente. Então, Rui Barbosa, a essa época, era ministro da Fazenda. Se eu não me engano, Rui Barbosa falece em 1924. Se eu não me engano. Você pode pesquisar também. E nunca se tornou presidente da República. Diplomata, escritor, jurista, ministro, mas nunca presidente da República. Tá ok? Ele, Rui Barbosa, como ministro da Fazenda do governo transitório ou provisório de Deodoro da Fonseca, decidiu alavancar as manufaturas, a produção industrial, dinamizar a economia brasileira através de uma política de emissão de crédito. Na prática, emissão de papel moeda. Na prática, emissão de dinheiro. Tá ok? Então, bastava que você mostrasse que pode ser produtivo ao Brasil, que o governo seria o seu grande financiador. Então, se você que está aí do outro lado, deixa eu ver aqui o nome de alguém para pegar como exemplo, certo? Collor nasceu no Rio de Janeiro, olha aí, tá vendo? O tio não erra não, compadre. Viu? Na Amazon tá tendo um livro? Muito massa. Então, ó, só porque vocês me avisaram, vou fazer a compra desse livro online. Olha, Gad, isso é bom ter, viu? É bom ter. Vamos lá. Concorreu e nunca ganhou. Caio, aproveita, coloca aí todos os anos em que o Rui Barbosa se candidatou. Olha, gostei muito, ó. Vou aqui mostrar para vocês, ó. Não sei se eu posso mostrar. Eu vou comprar o livro agora só porque eu soube, certo? Certo? Rui Barbosa parece muito Lula. Só porque eu soube que tem o Lula. Vou pesquisar aqui, ó. Amazon, pesquisar aqui livros, certo? Para você dizer que eu estou mentindo. Loja de livros, certo? Presidentes que mandaram e desmandaram na história do Brasil. Pesquisa. Olha aí, R$ 27, Prime, frete grátis aqui, ó. Vou comprar. Comprar agora. Confirmar pedido. Só porque vocês me avisaram, viu? Só porque me avisaram. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por terem me avisado. Então, galera, Caio, ficou na sua... Não, eu já queria comprar, eu não sabia que tinha no Amazon, certo? Eu não sabia que tinha no Amazon. Muito obrigado. Muito obrigado. Fiquei animado mesmo, porque eu tenho ele na versão Kindle, mas ele é um dos livros que eu gostaria de colocar aqui. Viu? Muito obrigado. Fiquei animadão mesmo. Rapaz, se anime com livros. Não se anime com bebida, com busca pornográfica. Não, se anime com livros. É isso que vai mudar a sua vida. Certo? Eu aprendi muito cedo, porque venho de uma família pobre, certo? Meu pai abandonou minha mãe, a minha avó quem segurou as pontas da família junto com meu avô. Então eu sempre fui muito humilhado por ser um neto que vive da aba da avó, o neto que vive da pensão do avô, sabe? Enquanto os outros netos tinham o amor de vó, o amor de vô, o amor de mãe, certo? E parecia que tudo na minha casa era muito assim restritozinho. Eu tinha que compartilhar com os outros, eu não tinha nada só meu. E uma coisa que eu botei na minha cabeça, eu podia ganhar, cara, aí você vai, assim, não tinha PlayStation na época, mas você podia me dar um videogame.
certo? Alguma coisa muito cedo em mim dizia, isso não vai mudar a tua vida. Mas, cara, quando eu ganhava um livro, e eu não sei se você sente isso, porque assim, eu morava em casa de telha. Então, quando chovia, ficava aqueles pingos, né, que caíam e tudo mais, e geralmente as capas do livro ficavam assim, cara, é uma dor muito grande. Mas eu não podia fazer nada. O que eu podia era ir no centro da cidade de Fortaleza comprar plástico, aqueles plásticos que geralmente o pessoal bota em cima de móvel, em cima de mesa, geralmente em casa de pobre é assim, né? E cobrir meus livros, mas quando caía a temperatura, as capas amassavam. Então, a gente, assim, se você hoje, como o Douglas está falando, sente na pele isso, eu também senti. E hoje, ó, eu tenho um escritório para gravar, eu moro num apartamento legal, certo? Eu tenho os livros que eu quiser, eu posso comprar um livro ao vivo. Então, assim, você também vai passar por isso, certo? Você também vai passar por isso, certo? Na minha casa, uma vez, Ian, deixa eu contar uma história. Fui acordar de madrugada, porque a minha casa era parede com a casa do vizinho. E entre as casas corria uma calha. E a calha fazia com que a água da chuva ela escorresse para o canto, né? E para a frente da casa, jogando nas velhas bicas, certo? Na frente de casa. E essa calha, ela lotou de folhas, certo? Lotou de folhas. E a água da calha transbordou, cara. Então, se você acha que você tem problema com a goteira, eu fui acordado de madrugada, certo? Sendo bem novo e o único homem da casa, meu avô já tinha falecido. Meu avô faleceu quando eu tinha 12 anos de idade, com toda a lateral da casa transbordando água. A mesma lateral que tinham as tomadas. Então, eu tive que sair da minha casa de madrugada, porque podia ser que eu ocorresse um choque e tudo mais, passar a noite na chuva na casa do vizinho, para poder voltar para casa de manhã no outro dia e tentar ver o que, é que tinha acontecido, porque não tinha como chamar um pedreiro de madrugada, certo? Então, se você passa por isso hoje, brother, assim, eu não gosto de contar essas histórias, porque eu não gosto de me fazer de coitadinho, dá vontade de chorar de vez em quando. Primeiro que eu sinto muita falta da minha avó, né, cara? Porque foi a pessoa que me orientou, assim, mesmo com muita brutalidade no mundo dos estudos. Mas se você tá passando por isso, brother, cara, aí você pode se espelhar em mim. Se você acha que ganhar um salário de 8, 10, 12, 15, certo? Até 20 mil, como eu já ganhei de salário, é uma coisa que você almeja não por conta do dinheiro, mas para mudar a vida de quem está ao seu redor, então você pode se espelhar em mim. Mas você não pode se espelhar, não. Eu sou uma pessoa totalmente normal. Mas eu só descrevi, nunca tinha contado essa situação ao vivo. Eu só descrevi essa situação porque se você está passando por isso, certo? Pode ter certeza que tem futuro. Nunca é tão ruim quanto você imagina e nunca está tão bem quanto você imagina. É tudo muito momentâneo. A vida é muito cíclica. Se você procura o concurso público por conta da estabilidade, não é teu lugar. Você tem que procurar por vocação. A estabilidade é consequência, entendeu? A estabilidade é consequência. Se você ama alguém e quer ficar do lado dela, ser bonita é um bônus. Ser bonito é um bônus. Você ama uma pessoa pelo que ela tem por dentro. Claro que pelo que te agrada por fora. Mas no pesar dos dois, a beleza passa. Então tudo é bônus. Viu? Então não vou reproduzir essa história mais. Quem ouviu, ouviu. Talvez eu conte no momento que eu achar conveniente. Eu não uso isso como motivação. Eu só quero que você, certo? Tenha cuidado com isso. Miopia impede de entrar em algum concurso? Impede. Impede. Por exemplo, eu não posso fazer nenhum concurso que exija da minha capacidade visual. Eu tenho 13 graus de miopia, certo? Eu tenho 13 graus de miopia. Então, se a sua miopia não tiver correção, como é o caso da minha, que ela não te dará uma visão 100% garantida, mas se você porventura tem uma correção, se você porventura consegue enxergar e é capaz de passar no exame, aí não tem problema. Viu? Sara, você vai me conhecer sim. Até porque você viu, né? Você mandou hoje no direct, né? Vou estar no evento aqui, então temos encontro 10 horas. Beleza? Beleza? Então tem concurso que reprova sim. Vamos lá? Vamos voltar para a nossa questão? Crise do encilhamento, atribuí a Rui Barbosa, governo provisório, e falei da emissão de papel moeda, então a gente já responde aqui a questão. Não vou deixar vocês desamparados não, viu? Vou comentar a questão inteira. Mas a gente já responde aqui a questão, ó. Emissão descontrolada de papel moeda que provocou especulação. Outro termo bom, legal. Pessoal, para você anotar. O que é especulação? Especulação é uma espécie de aposta, certo? No caso aqui, especulação financeira
É quando você joga, certo? Com o mercado financeiro. É como se você apostasse nos lucros de uma ação, certo? É como você especular, é projetar. É você criar expectativas de futuro, que podem não se concretizar. Por isso que eu traduzi mais facilmente como aposta. Se você se mostrasse promissor, produtivo, o governo seria o seu principal financiador, porque o governo emitiria papel moeda. Newton, mas tem um pequeno problema. Então, eu, Newton, certo? Cadastro este escritório como pessoa jurídica e digo que aqui é produzido calçado. Eu produzo tênis, sandálias, chinelas aqui, ok? Levo o cadastro, tiro foto na época, arrumava documentos, certo? Para que comprovasse que aqui funciona esse tipo de atividade e o governo me concedia um empréstimo. Empréstimos a serem pagos parceladamente com valor menor de juros. Isso é muito bom. Aos meus olhos, o encilhamento não pode ser atribuído como culpa de Rui Barbosa. É uma política que hoje eu gostaria que voltasse. É uma política que, por exemplo, pessoal, na pandemia, os donos de bares, os donos de restaurantes, os indivíduos que estavam forçados a fechar portas, eles gostariam. Porque é para segurar o seu, né, estabelecimento e produzir. Agora, de vez em quando, meu querido, mau caráter existe em todo canto. Infelizmente, no Brasil, parece que o mau caratismo é institucionalizado. Muitos indivíduos eles chegavam e enviavam documentos de uma empresa que só existiam no papel. Essas empresas não existem na prática. Já viu reportagens assim? Fulano de tal passou um golpe, certo? Empresa de produção de eventos para universitários que estão em formatura. Aí os caras assinam contratos e tudo mais, quando vão lá, a empresa, na verdade, é um prédio abandonado. Ou então só tem uma fachada, não tem nada dentro. São empresas fantasmas. Empresas que não existem na prática. Então, muitas das empresas construídas nesse momento são empresas fantasmas, que não são efetivamente construídas. Só que a emissão de papel moeda está toda no mercado, por isso que ela é descontrolada. O que é que vai acontecer? Algumas empresas sérias pegam esses empréstimos, outras empresas fantasmas pegam esses empréstimos. E dentro da Bolsa de Valores, algumas dessas empresas têm suas ações negociadas. Então você imagina uma empresa que no passado não tinha nada de lucro, passa a ter lucros oriundos de empréstimos do governo. O valor dessas ações sobe. Então havia muito aquele negócio. Espertalhões na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, querendo vender ações valorizadas, certo? Para indivíduos que comprassem achando que elas teriam uma maior valorização, mas na verdade eram empresas que só tinham aquele surto de crescimento. As ações eram valorizadas artificialmente, gerando essa especulação financeira de pessoas querendo ganhar em cima do outro o tempo todo, que é um encilhamento. O encilhamento, pessoal, é aquele momento das corridas de cavalo em que os cavalos já estão dentro das baias e os jockeys se preparam, certo? Já ficam na postura. É aquela postura quando você vai para um rala de jiu-jitsu, que você vai dar a mão pro cara, mas você já fica pensando, esse cara não pode puxar meu kimono. É o estado de alerta. É aquele negócio que é o último momento que você tem de relaxamento. O resto é tudo tensão. O resto é para se preparar. Uma boa largada pode te dar a corrida. Entendeu? Então, meu querido, quando eu falo de crise de encilhamento, obviamente, eu estou falando aí do item C de casa. Detalhe, crise essa de encilhamento que vai fazer com que a república oligárquica, certo, que virá posteriormente, ela já comece meio mal das pernas, fazendo com que, assim, algumas medidas vão ser adotadas. Dentre essas medidas, o Fold Loan do governo Campos Salles, que nada mais é do que você pegar as dívidas que o Brasil tem com credores, principalmente com banqueiros britânicos, condensar em uma dívida só, aumentar as parcelas, certo? Para ser lucrativo para o banqueiro que vai te emprestar o dinheiro para pagar essas dívidas, aumentar a taxa de juros na cobrança desses empréstimos e dar como garantias empresas seguras, que geram lucro ao Estado, que é o que vai acontecer. Você anota aí, Funding Loan, é o que vai acontecer depois. Resposta dessa questão aí, o item C de casa. Vamos buscar aqui outra, não sei se vai para frente ou para trás, não sei, aqui ó, essa aqui.
Ok? Deixa eu ver, Newton, que questão é essa no meu material. Vamos ver qual é essa questão no seu material. Não sei se eu fui para trás ou para frente. Acho que eu fui para frente, então vai ser a questão de número 27. Então procura aí no seu material a questão de número 27, ok? Vem comigo. Heróis são símbolos poderosos, encarnações de ideias e aspirações. São, por isso, instrumentos eficazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos, a serviço da legitimação dos regimes políticos. Os candidatos a heróis não tinham eles também profundidade histórica. Não tinham a estatura. Nesse momento, eu vou aqui na minha estante, bem rápido, e eu vou tentar pegar um livro para poder mostrar para vocês. Não sei se eu vou encontrar esse livro com facilidade, porque mexendo em tudo aqui, não vou conseguir. Mas ia mostrar para vocês um livro que para mim é sem dúvida nenhuma o ícone. Opa, acho que eu vou encontrar. Pô, não encontrei. Certo? Não encontrei. Mas no próximo encontro aqui eu já mostro para vocês. Certo? Tem alguns livros gravados. O que foi isso? Foi, pronto. Não encontrei. Acho que eu apertei alguma coisa aqui sem querer. Certo? Não encontrei. Que é um livro chamado A Formação das Almas, do José Murilo de Carvalho. Certo? Que é justamente um livro aí desse texto. Então a gente pode continuar aqui lendo o texto, que é um texto que vem, estou aqui quebrando tudo, pessoal, para ver se eu acho o diabo desse livro, que pode estar numa caixa que colocaram bem aqui, certo? Poxa vida. Tá aí como eu queria mostrar esse livro para vocês. Inclusive, durante muito tempo, foi o meu livro de cabeceira. José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas. Ô, Niltinho, encontra. Por favor, encontra. Não encontrei. Encontrei toda porcaria aqui, mas não encontrei. Certo? Continuando. Os candidatos a herói não tinham, eles também, profundidade histórica. Não tinham estatura exigida para o papel. Não pertenciam ao movimento da propaganda republicana, ativo desde 1870. A busca de um herói para a República acabou tendo êxito, onde não imaginavam muitos dos participantes da proclamação. Vamos lá. A República, ela é uma construção, pessoal. Eu tenho que fazer você amar a forma de governo. Eu tenho que fazer você amar a forma de governo. Ok? Newton, outra coisa também, deixa eu deixar bem claro. O meu interesse aqui não é resolver muitas questões. O meu interesse é fazer você gostar de história para as eternidades. É por isso que eu faço questão de tentar mostrar um livro, porque eu quero que você goste de história como eu gosto. Ok? Então a República é uma construção. Newton, que tipo de construção? Eu tenho que fazer você adorar essa forma de governo, porque você tem que aceitar como sendo sua. E é necessário que os símbolos, semiótica. Por favor, quem está no chat, procure o significado da palavra semiótica. Por favor, se você for na internet, semiótica vai te dar uma definição considerado bem simples, certo? Bem simples. Eu já, inclusive, estou com ela aberta aqui. Mas olha para mim o que é que você entende dessa definição, certo? Semiótica. Então agora a gente vai ter, meu querido, que criar novos símbolos de identificação com essa forma de governo. Quais são os símbolos, Newton? Anota comigo. Anota comigo, Natan, Sarah, Tiffany, Lincoln. Anota comigo, por favor. Hino, hino. Brasão das armas, muito importante. Uma espécie de, entre aspas, pelo amor de Deus, mascote ou figura representativa. Mascote, assim, para ficar fácil para você. Uma figura representativa, certo? Um herói, muito importante. Um herói, certo? Os pais fundadores, muito importante. Mas tudo isso depende muito do modelo que eu vou seguir. Então vamos lá. Se eu te apresento, porventura, a bandeira do Brasil, alguns podem te dar várias definições, o verde da mata, o amarelo do ouro, o azul do céu, né? Não. Não. Está muito mais ligada, se você parar para pensar, certo? A antiga bandeira imperial. Então ainda se faz muita referência com o uso das cores, por mais que se mude o sentido,
a bandeira imperial. Só que no centro, naquela faixa branca, eu tenho a expressão ordem e progresso, que é uma expressão ligada ao positivismo, muito presente na proclamação na figura de um rapaz chamado Auguste Comte, certo? Newton é exatamente o mesmo nome do filósofo, Auguste Comte, que é um militar professor da Praia Vermelha, que vai trazer ideais positivistas, certo? Para que você possa... me perdoe, Auguste Comte, o filósofo positivista, né? Benjamin Constant, que também é o mesmo nome do filósofo, certo? Me empolguei. Benjamin Constant, que é um dos indivíduos responsáveis aí pela parte teórica da proclamação da República, ok? Então a nossa bandeira, ela tem um viés positivista. O nosso hino, pessoal, tentaram mudar o nosso hino. O nosso hino, pela primeira vez, ele foi executado, a melodia, no dia 13 de abril do ano de 1831. Ele era chamado de Hino ao 7 de Abril, que era um hino que fazia referência à abdicação de Dom Pedro I. Esse hino ganhou letra. Essa letra foi associada ao Império e a gente quis, no início da Nova República, promover um concurso para que a gente tivesse um novo hino. E tivemos vitorioso. E ganhou, inclusive, gosto muito de falar isso. E ganhou uma música que tem como letra: Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, certo? Que você muitas vezes conhece, mas em um ritmo que não é um ritmo muito marcial, não é um ritmo de hino, certo? Que é aquele samba enredo de 1989, certo? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós e que a luz da igualdade seja sempre a nossa voz. Lembra? Eu, inclusive, queria produzir uma questão virtual para botar no Instagram que tivesse essa letra. Esse virou o hino da proclamação da República. Por isso que ele virou samba enredo em 1989, porque foi um samba em referência a 100 anos da proclamação da República. O hino é um simbolismo. Ele une pessoas de várias partes do Brasil, estão sob o mesmo hino, sob a mesma bandeira, sob o mesmo brasão. Vamos criar um herói nosso, certo? Para que a gente pudesse efetivamente valorizar esse período republicano. Vamos pensar aqui. Frei Caneca, pode ser? Revolucionário pernambucano, Pernambuco conhecido pela Revolução Pernambucana de 17, a Confederação do Equador de 24. Vamos pensar aqui nele? Não, mas foi um movimento que promoveu o derramamento de sangue. Vamos pensar aqui no próprio Marechal Deodoro da Fonseca? Não, mas o Marechal dizia que uma das suas maiores satisfações era servir o imperador. Vamos pegar o próprio Benjamin Constant. Não, mas o Benjamin não é tão popular, ele é mais a parte teórica. Vamos pegar o Floriano Peixoto, que também participa da proclamação e depois será presidente. Não, mas o Floriano, ele é bruto e violento. Já sei. Vamos pegar o Tiradentes. Vamos pegar o Tiradentes, certo? Newton. Já, Lincoln, eu vou comentar a semiótica, viu? Vamos pegar aqui o Tiradentes. Primeiro, de origem humilde. Mesmo no movimento elitista, humilde, certo? Segundo, na prisão, se converteu. Inclusive, vai ao cadafalso para o enforcamento com um texto na mão. Aliás, vou mostrar uma imagem aqui para vocês, ó. Imagem Tiradentes esquartejado. Nossa aula é massa por conta disso. Que eu faço às vezes de vocês cobaias. Pronto. Peguei aqui, ó. Vou botar no meu slide essa imagem, pessoal, bem rapidão. Bem rapidão. Certo? Copiei a imagem. Vou lá pro slide para não ficar uma coisa, certo? Ridícula. Vou duplicar slide. Vou apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Vou botar a cena para você ver. Vou botar ao vivo. Aqui. Perfeito. Agora o que é que eu vou fazer?
Colocar ela para ampliar aqui. Olha aqui é que eu vou apresentar para vocês. Tá vendo aí? Eita, vocês estavam vendo tudo, né? Me perdoe. Tiradentes. Aqui. Tá vendo ele? Esse rapazinho aqui. Tiradentes. Bem legal, né? Ele. Vala, apareceu, foi tudo para vocês, isso aí? Deixa eu ver aqui, que não podia ter aparecido, não. Não podia ter aparecido, vai aparecer agora. Vê aqui se apareceu para não levar um carão. Apareceu não, apareceu foi eu mostrando, né? Tá aí, pessoal, Tiradentes. Tá vendo? Esse Tiradentes aqui, eu quero agora ir pro chat. Eu quero brincar com vocês. Você vai ouvir minha voz e eu vou pro chat. Tá ok? Vocês estão vendo a figura que está aparecendo? Primeiro digam sim ou não. Estão vendo a figura que está aparecendo? Digam sim ou não, por favor. Estão vendo aí? Não está aparecendo para mim ainda. Estão vendo aí a figura que está aparecendo? Vê se apareceu. Vai, Caio, apareceu aí a figura para vocês? Me digam aí, por favor, se está aparecendo essa figura aí para vocês. Apareceu? Você sabe que eu ainda estou mexendo aqui numa caixa para ver se eu acho o livro, né? E você sabe que eu achei o livro, né? Eu vou mostrar para vocês. Ah! Massa! Alguém consegue, por favor, não está aparecendo a figura toda, tá? Alguém consegue, por favor, me mostrar aqui um negócio? Opa, pessoal, enquanto você lê, eu vou lançar um desafio. Um desafio, certo? É 1 minuto. Me diga o que é que você acha que forma as partes do corpo do Tiradentes esquartejado. 1 minuto. Vai. Bora, pessoal, quero respostas. Cruz não. Essa tronco, braço e cabeça, viu? Massa, Lincoln. Lincoln, meu querido, seguinte, eu vou fazer uma pergunta para você. Lincoln, me responda aqui olhando para mim no chat, certo? Você já tem curso do AlphaCom? Qual é o curso do Alpha que você tem? Me diga. Caso você já tenha, certo? Caso você já tenha. Qual é o curso do Alpha que você tem, Lincoln? Me diga aí. Já já olho para o chat, eu vou botar de novo na figura. O Lincoln foi certeiro. Forma o mapa do Brasil. E agora vamos ver, pessoal, se não é legal isso aí não. Suástica não, né, Renan? Forma o mapa do Brasil. Lincoln, me responde aí, por favor. Agora vamos ver se não é legal esse tipo de aula. Vamos ver. Olha que coisa legal. Qual foi a primeira? Ó, porque eu não quero, eu falei, eu não quero resolver 1000 questões, mas eu quero que você nunca mais esqueça do que eu vou falar. E se realmente, e se receber, Lincoln, você tem ESA, tem um curso da ESA, pois eu vou lhe dar um curso de presente, seja de exercício, seja outro curso que você queira. Fala comigo no privado, @prof.newtonmax. Mas vai ser eu que vou te dar. Não é o Alfa que está te dando, não. Vai ser eu que vou te dar, que eu gostei muito. Muito, muito. Certo? Muito, muito. Então, se você tiver um curso, eu vou lhe dar outro. Eu vou acrescer um curso para você. Viu? Olha que legal, pessoal. Quando é que você vai esquecer disso? Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Qual foi? Semiótica. Foi a pergunta. E qual foi a definição que você encontrou aí sobre semiótica? Semiótica está ligada a quê? Por favor. Eu até tinha colocado, ó. Teoria geral das representações que leva em conta os signos, símbolos, né? Sobre todas as formas e manifestações que assumem linguísticas ou não, enfatizando a propriedade de convertibilidade recíproca entre os sistemas significantes que o integram. Newton, que coisa difícil, não. Os símbolos fazem parte da construção do nosso imaginário. Então, quando o Lincoln fala que a figura de Tiradentes representa o mapa do Brasil, olha o que é que eu estou querendo.
Comigo agora, me empolguei, comigo agora. Ó o livrão aqui, ó. Para você ver se o seu tio aqui não estuda. Qual é, por favor, vamos lá para mim aqui, ó. Deixa eu botar aqui que eu... Cadê? Tá aqui, ó. Qual é a questão que ele estava resolvendo? Tal. Cadê? Tá aqui. Olha aqui para você não dizer que eu estou mentindo, ó. Olha aqui. Qual é o livro de referência da questão? Qual é o livro? A Formação das Almas. Qual é o autor? José Murilo de Carvalho. O tio de vocês não fala o que ele vê no livro didático, não. Ele fala o que ele vê na fonte, ó. A Formação das Aulas. José Murilo de Carvalho. O livro, ele tem, basicamente, meu querido, 6 capítulos. Capítulo de número 3. Oh, meu Deus, se você pudesse ver. Capítulo de número 3. Tiradentes, um herói para a República. Tiradentes, meu querido, ele é fruto de uma construção. Ele é, entre aspas, militar, humilde, família mais humilde, bem relacionado, participa de um movimento de libertação contra a tirania opressora do governo português, que ainda representa muito do que nós vimos no Império Brasileiro, porque os descendentes portugueses continuaram governando o Brasil, se converte na cadeia, vai a Cadafalso com texto, participa de uma manifestação que não rolou derramamento de sangue, de uma manifestação republicana, ainda assemelham a idade dele a Jesus Cristo, ainda o transformam em Marte, ainda produzem um quadro como esse que associa o corpo dele ao Brasil, como se ele tivesse dado a vida pelo Brasil. Então, meu querido, se você um dia errar essa questão, diga que não foi meu aluno. A escolha da construção histórica, ela vai cair em torno de quem? Tiradentes. Beleza? Olha as figuras que eu falei. Duque de Caxias, o pacificador, mas está muito ligado à guerra. Deodoro da Fonseca, mas está muito ligado à monarquia. Benjamin Constant, mas era pouco popular. Bento Gonçalves, mas o movimento dele queria separar o restante do Brasil e acabou também gerando derramamento de sangue. Era muito mais um movimento do Rio Grande do Sul do que um movimento brasileiro. Tiradentes. Resposta correta. Tranquilo, meu querido? E aí? Agora eu quero saber de vocês também, né? Deixa eu apagar aqui. Tudo foi muito improvisado, mas eu me satisfez muito. Muito. Lincoln@prof.newtonmatos. É um presente meu que eu vou dar para você. Porque muita gente não leva em consideração quando você precisa. Eu gosto de vocês, militares. Vocês interagem com respeito. Com respeito. Certo? Com respeito. Então, Lincoln, pode falar comigo. Pode falar comigo mesmo. Muito obrigado por ter pesquisado as 2 pesquisas semióticas, porque é muito bom eu chegar aqui e vomitar conteúdo. Certo? Eu fiquei aqui desesperado, porque eu tenho um toque, querendo mostrar para vocês o livro. É tanto que quando o rapaz falou que o livro estava no Amazon, eu já fiquei feliz. Então, até aqui, o que é que vocês estão achando da aula? Me digam aí. 106 likes, muito massa. Agora eu quero mais de 100 pessoas participando. Vamos lá? Vamos convidar pessoas para assistir a aula? Vamos assistir uma próxima. Me digam o que estão achando da aula. Eu quero interagir. Hoje eu quero interagir. Hoje eu estou doido. Certo? Vamos pegar aqui outra questão. Que é o final, ó. Pega outra questão aqui aleatoriamente. Aleatoriamente. Você pode pedir uma questão também do material, viu? Pode pedir. Vamos ver aqui uma questão boa. Tá aqui. Essa aqui, né? Eu não acho uma das melhores não, mas ela é muito cobrada em prova. Então não é o que o Newton quer. É o que a prova faz, né? Vamos lá comigo. Caneta. Lendo comigo. A queda do Império no Brasil não se deu apenas por uma causa, mas por um acúmulo de fatores. Analise os fatos apresentados a seguir e assinale o que não corresponde a uma causa para o fim da monarquia, que não corresponde a uma causa para o fim da monarquia. Certo? Continuando. Item A. Movimento abolicionista que provocou o fim da escravidão no Império, causando a ira de muitos latifundiários escravistas. Sei se eu vou ser polêmico,
Pensando aqui. Eu vou. Preste atenção. Preste atenção, por favor. Se eu falar para você que parte dos latifundiários eram favoráveis à abolição da escravidão, você me chamaria de quê? Responda. Que a 21 é Tiffany, vou anotar aqui. Vou fazer a 21 para você, tá ok? Se eu falasse, já tá na fila 21, viu? Essa questão aí no seu material é qual? Essa questão aí, por favor. A queda do império, deixa eu ver qual é no material aqui. Queda do império, queda do império, queda do império. Questão 21, essa é a 21. Me diga outra, Tiffany, para eu fazer, certo? Vamos ser polêmico aqui. Se eu falar para você que parte... eu posso ver vocês daqui, agora comenta aqui, ó. Que parte dos latifundiários queriam a abolição da escravidão. Olha, como hoje eu estou a fim de conversar, Celi, eu não recomendo, Celi. Não recomendo, não vou falar aqui por quê, mas assim, 1808, 1822, 1889, eu tenho os livros, mas eu não recomendo. Não é que os livros sejam ruins, mas é porque você, nesse momento, tem que ter relação custo-benefício. Eles vão roubar muito do seu tempo nessa relação custo-benefício. Ok? Por favor. Então, não recomendo não por ser bom. Beleza? Pronto, Tiffany. Essa é a 21 e eu lhe dou como presente o direito de escolher outra. Anote. Anote. Por qual motivo Newton está falando que alguns latifundiários eram favoráveis à abolição da escravidão? Anote. Inclusive, meu querido, você encontra aqui também, certo? Mais precisamente, certo? No capítulo 2, que inclusive o tio, ó, só para você ver, meu querido, só para você ver. O tio não é só brincadeira não, ó. Grifa sempre pouquinho. Grifa sempre pouquinho, certo? Para você não ter problema depois de não achar. Muitos latifundiários estavam numa situação complicada, porque o café, já falei N vezes aqui para vocês, não é um produto estável. Ele sofre instabilidade por ser um acompanhamento. Então eles queriam o quê? Capitalizar recursos. E o ter abolindo a escravidão, eles capitalizariam recursos? Abolindo a escravidão, da maneira como eles queriam, o governo teria que pagar uma indenização. E o pagamento dessa indenização seria a captação para a contratação de mão de obra imigrante, para investimento em novos maquinários. Então não é que a elite fosse contrária. A elite é contrária a essa forma, certo, de escravidão, a essa forma de abolição. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, certo? Tinha até uma página aqui grifada, lá no comecinho. Cadê? Lá no comecinho. Lá na introdução já. Tinha grifado justamente isso. Foi daqui que eu tirei essa informação. Daqui que eu tirei essa informação. Se eu não encontrar agora, tá aqui, meus queridos. Tá vendo? Página 24. Página 24. Certo? Leia comigo. A monarquia aboliu a escravidão. Chega, eu tô arrepiado. Em 1888. Mas a medida atendeu antes a uma necessidade política de preservar a ordem pública ameaçada pela fuga em massa dos escravos e uma necessidade econômica de atrair mão de obra livre para as regiões cafeeiras. Continuando, o problema social da escravidão, o problema da incorporação do ex-escravo à vida nacional e mais ainda, a própria identidade da nação não foi resolvida e mal começava a ser enfrentada. Os abolicionistas mais lustros, os reformistas monárquicos, tinham proposto medidas de direção, como a reforma agrária e a educação dos libertos. Mas no curto período de um ano entre a abolição da República, o ano entre a abolição e a República, nada foi feito, pois o governo imperial gastou quase toda a sua energia resistindo ao ataque dos ex-proprietários de escravo que não se conformavam com a abolição sem pagamento de indenização. Beleza? Fala agora para mim.
Eu falo o que eu acho? Não. Eu falo o que a bibliografia diz. Detalhe, eles queriam abolição. Pagamento de indenização. Não receberam. Anote. Anote. Newton falou em república, faz referência em Tiradentes? Sim. Sim. Embora Tiradentes tenha sido o grande Marte do período colonial. Mas agora anote, por favor. A questão abolicionista é a mais importante. Não dá para você ver, né, cara? Mas eu vou tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto e vou botar no meu Instagram. Beleza? Vamos lá para a questão. A 1 não é. Inclusive é a mais importante. Por que não é, Newton? Porque ele quer que não corresponde. A 2. Guerra de Canudos. A república já havia sido abolida. Certo? Foi durante a República Oligárquica. 1896. Ok? Questão militar, perfeito, principalmente a partir de 1870, pós-guerra da Tríplice Aliança, quando o governo brasileiro ele simplesmente não dará o prestígio devido aos militares naquele momento, ok? Próxima, aí, questão religiosa, essa da data, sim, do ano de 1871, por exemplo, tá ok? Quando você começa a ter no Brasil problemas com a igreja por conta da bula sílabus. Bula sílabus. E o que é que você vai fazer? Pesquisar aí no seu texto qual é o ano da bula sílabus, que é do ano de 1864. 1800, cadê minha canetinha? Cadê? Tá aqui. 1864. A partir daqui a igreja ela começa a criticar o que nós chamamos de ultraman, não sei se você já ouviu essa expressão, ultramontanismo, ultramontanismo, certo? Newton, o que é ultramontanismo, cara? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O que significa? A gente quer que nós não tenhamos mais nenhum tipo de doutrina que divirja do poder da igreja, certo? Então, aqui, ultramantonismo, sabe? Eu só quero falar mantonismo, pelo amor de Deus, analfabeto. Ultramontanismo, certo? Questão religiosa. Newton é a mais importante? Não. Essas são as duas mais importantes. 1, 2. Mas essa existe. Existe. E essa não. Como se quer ou não. Resposta correta, o item B de bola. Ok? Resposta correta, o item B de bola. Hoje eu estou aqui levando um baile. Beleza? José Luiz, ó. A formação das almas, José Murilo de Carvalho. Beleza, pessoal? Quem foi que me pediu uma questão aqui? Quem foi que me... Olha, não é para ler, viu, Fábio Luiz? O livro. Eu estou só dando referências para você ler depois que você passar. Certo? Aqui é uma leitura aprofundada. Você lê depois que você passa. Inclusive, vou lhe mostrar aqui, ó. Lembra que eu falei que se precisava um mascote para a República? É porque não dá para ver, né? Nossa República, ó. Nossa República. Uma jovem, uma moça, debutando, aparecendo para a vida. Tá ok? Será que você consegue entender, ó? Será que você consegue entender? O livro, ele usa de imagens para que você entenda a República. Nossa República, ó. Sempre uma jovem. Parece muito com aquela moça de peito desnudo na obra A Revolução Conduzindo o Povo, do Eugène Delacroix, imitação francesa. É por isso que muitos cartunistas na época, 1864, obrigado, Sara, beijo. É por isso que muitos cartunistas na época, quando queriam criticar a República, ver se eu consigo achar aqui também, hoje eu tô empolgadão, viu, cara? Hoje eu tô empolgadão. Muitos cartunistas, quando queriam criticar a República, eles simplesmente faziam o quê? Colocavam a República como se fosse uma prostituta. Certo? Uma prostituta. Se eu acho aqui, mais velha, geralmente uma charge, uma caricatura,
certo? Achei! Conseguem ver, pessoal? Desse lado, ó, a República bem novinha. Do outro, ela já com um olhar malicioso. Olha esse busto da República aqui, ó, com os seios, tamanho do mundo, certo? Cara, então não tem o que fazer. Olha aqui, ó, uma República nova, uma República velha. Então, quando queriam criticar a República, criticariam a... não, mas Sara, você pode procurar no Google. Você não pode acreditar no Google sempre como verdade. Consulte as fontes que você vai passar. Então, galerinha, belezinha? Questão 20, qual é essa aqui? 21, né? 21. Agora vamos para a questão, quem foi que pediu? Quem foi que pediu questão? Questão 22, Sara, para você, viu? Questão 22. Vamos lá. Se essa é a 21, vai ser fácil passar. Essa é a próxima. Deus queira que eu esteja certo. Questão 22. Ah, Sara, você foi agora perfeita, minha querida. Perfeita. Essa questão aqui, ela é muito importante. Comigo. Primeira coisa que você vai fazer, Sarinha. Vou apagar aqui toda a tinta do slide. Primeira coisa, Sarinha, que você vai fazer, ó. Fazer o seguinte, ó. Vai pegar e vai apontar para isso aqui, Sara, ó. 1850, viu? Newton, por que eu vou apontar para 1850? Por um motivo bem simples, Sara. Por um motivo bem simples mesmo, certo? Você vai decorar essa data. Newton, professor de história, falando decorar, duas coisas são importantes aqui, Sara. Lei de terras, certo? Por favor, lei de terras. E número 2, Sara, lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz. Certo? Lei Eusébio de Queiroz. Tranquilo? Lei Eusébio de Queiroz. Newton, por que você está me dando aí essas duas informações? Certo? Por que você está me dando essas duas informações? Como é que eu falei para você? Qual é o meu interesse? Resolver questão? Não, qualquer um faz isso. Mas é que você sabe que é mais importante na hora de estudar. O Caio está dizendo que já bateu o edital. Então agora o Caio vai voltar nos temas que eu estou falando hoje. Vamos começar com a Lei Eusébio de Queiroz, porque ela não responde a questão. Certo? Que responde a questão, se eu não me engano, é a Lei de Terras. A Lei Eusébio de Queiroz está inserida dentro do contexto abolicionista, não está? Mas também está inserida dentro do contexto econômico da história do Brasil. Obviamente que a abolição da escravidão e a economia tem tudo a ver. A abolição da escravidão, economia e política tem tudo a ver. Mas vamos aqui, você vai anotar, Sara. Aliás, fazer o seguinte. Vou apagar tudo isso aqui. E só porque foi a Sara que pediu, que é minha colega de Instagram e é quem mais incentiva minhas aulas. Sara, anote essas datas. 1844, Sara. Tarifa Alves Branco. Certo? Tira as vantagens assinadas em 1810 dos ingleses em nossa economia. É com essa aqui que Barão de Mauá vai crescer muito. Sara, anota de novo, Sara. 1845, Bill Aberdeen, Sara. Quando a Marinha Britânica está autorizada por regras britânicas a afundar, inclusive, navios que transportem escravos vindos da África para o Brasil. 1850, Sara. As duas informações. Lei de terras, não é? E a Lei Eusébio de Queiroz. Vamos pegar a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1845, a Inglaterra quer abolir o tráfico para o Brasil. Não é? Em 1850, nossa lei interna vai abolir esse tráfico, dando uma satisfação à Inglaterra, que continuava sendo um parceiro comercial importante. Tranquilo? Inclusive importante ao ponto de nós termos revogado a tarifa Alves Branco e termos colocado uma outra lei. Ok? Lei de terras. Se a partir daqui, há uma pressão maior, esses escravos se tornam mais caros. Não é que o tráfico tenha diminuído vertiginosamente, mas eles se tornam mais caros. Então se vê uma boa possibilidade
mão de obra imigrante. Uma boa possibilidade. Então se começa a atrair imigrantes para cá. De várias formas, né? Várias formas. Primeiro, sistema de parcerias. Segundo, com subsídios do Estado. Tranquilo? Esses imigrantes aqui vêm principalmente de Itália, Alemanha e outros países. Concorda comigo? Aumentam a produtividade, aumentam a mecanização, aumentam, certo? O lucro e começam a se livrar no sistema de parcerias de suas dívidas, no sistema de subsídio, começam a produzir de maneira privada, individual, e começam a despontar como grandes produtores contra os latifundiários brasileiros. Por isso que os latifundiários vão tentar limitar o acesso à terra através da lei de 1850, que é a lei de terras, que é a lei descrita aqui. Veja comigo. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Até aqui, pessoal. Vamos também fazer um negócio com vocês. Às vezes, quando o texto parece muito estranho, vamos tentar interpretá-lo de acordo com o que o tio Newton acha. O tio Newton agora, na super revisão de véspera da PRF, deu uma questão da prova e no dia conseguiu complicar, talvez descomplicar a questão mais complicada da prova. Ele disse, se nós víssemos assim, que é uma coisa que eu trago muito dessa minha formação, como professor de ensino médio. Comigo, ó. Vamos descomplicar. Newton e Dom Pedro, por graça de Deus e unânime e tal, até Brasil. É só o título de Dom Pedro. Então, Dom Pedro, responsável por essa lei. Dom Pedro, que tem autoridade para promulgar essa lei. Só isso. Continua. Fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou. E nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terra devolutas. Lembra do vocabulário? Comigo. Vocabulário, 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 vocabulário. Apaga tudo, vocabulário. Apaga tudo. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Entre aspas. Que são devolutas. Entre aspas. Sem dono. Newton, eu não entendi. É quando eu falo sem dono, é sem documento formal de posse, de propriedade. Então, eu moro num apartamento que eu tenho escritura, eu tenho registro, documentos formais de propriedade. Aqui não. É aquela terra que você não pode comprovar que é sua. Se não é sua, teoricamente é sem dono. Não vai mais ter terra sem dono. As terras sem dono pertencem ao governo. E só podem ser adquiridas por meio de compra. Para que isso? Para limitar o acesso dos imigrantes à terra. O governo vai dificultar, vai encarecer, para que os imigrantes eles se submetam a serem empregados, para que os imigrantes se submetam a prestar serviço em outras áreas, mas para que eles não venham a concorrer com os latifundiários. A questão aqui é bem legal. Muito obrigado, Sara, por ter pedido. Mas é uma questão que fala das leis de terras, impedindo que pequenos proprietários, em sua maioria imigrantes, tenham acesso a essa terra. Ou seja, não só resultando, como confirmando a concentração da propriedade fundiária. Problema que perdura até hoje. A gente pede muito reforma agrária, não pede? Um dos fatores é isso. Embora lá atrás, nas capitanias hereditárias, a gente já tenha a presença do latifúndio no Brasil. Ok? Gostou? Podem pedir outra questão. Testem o tio. Vê se o tio sabe do que está falando. Pode pedir outra questão, vai. Peça outra questão aí. Gostaram? Responda aí se gostaram. Carlos Davi, alguém explica, por favor, aí, o Niley. Niley, muito obrigado por ter explicado. A Niley é osso, viu? Já até... A Niley é osso. E aí, pessoal, gostaram? Respondam e podem pedir mais uma questão. A gente ainda tem aqui, certo? Acho que 22 minutinhos de aula. Podem pedir outra questão. Estou aqui. E muito obrigado pelos likes. Agora, se você fizer um mutirão para a gente passar de mais de 100 pessoas numa terça-feira de manhã, eu vou ficar morto de feliz. Eu vou ficar morto de feliz. Certo? Morto de feliz. 26? Então, o Bruno já pediu a 26. E é para ela que a gente vai. Se essa é a 22, né? 23, 24, 25, 26. Deixa eu conferir no material se é essa mesmo. A 26. Questão 26.
Perfeito, perfeito, perfeito. Questão 26 fala sobre... Cadê? Ah, essa questão é massa, meu querido. Essa questão é massa, massa, massa mesmo. Muito obrigado. Vamos lá comigo. Cara, inclusive a questão também vem desse livro, meu querido. Vem do capítulo 2, em que ele vai te dar aqui 3 projetos, ok? 3 projetos. Vou só te mostrar aqui para você não dizer que eu estou mentindo. Capítulo 2. Tá aqui, ó, por foto. 1. Alberto Salles, República Liberal. Projeto Liberal 1. 2. Silva Jardim, certo? Pregador da República Jacobina. Consegue ver, pessoal? Dá um zoom aí. 3. Miguel Lemos e Teixeira Mendes. Apóstolo da República Sociocrática Positivista. Consegue ler? Para quem não acredita no tio, páginas 26, 28 e 29. Certo? 26, 28 e 29. Deixa eu ver se tem aqui um quadro do Benjamin Constant aqui. Deixa eu ver se eu mostro para você o Benjamin Constant. Proclamação da República. Tiradentes. Certo? Tiradentes. Cadê? Vê se eu vejo aqui Benjamin Constant. Não encontro Benjamin. Figuras femininas da República. Certo? Bandeira do Império. Lembra que eu falei que era parecida? Ó. Primeira bandeira do Brasil republicano. Estados Unidos do Brasil, nome que ostenta até o ano de 1969. Bandeiras, cadê? Bandeiras brasileiras. Ok? Confecção da primeira bandeira republicana, ó, massa. E as 3 fotos que eu mandei, né? Newton, eu vou ler esse livro, não. Você vai assistir minhas aulas. Esse livro é muita coisa para você pegar um período tão curto da história do Brasil. Comigo. República Liberal, Niltinho, do meu coração. Cadê? República Liberal. Vamos colocar aqui. Baseado em quem, Niltinho? Baseado nos Estados Unidos. Certo? Projeto Jacobino, baseado na França. Projeto Positivista, na França. Aqui na Primeira República Francesa, pode vir assim também. Aqui na Terceira República Francesa. Certo? Aqui, Niltinho, baseado em quem? Nos pais fundadores dos Estados Unidos, cara. Certo? Nos pais fundadores. Benjamin Franklin, certo? A galera da fundação. Primeira, Robespierre, Projeto Jacobino. É tanto que vai ganhar muita força no governo de Floriano Peixoto. E aqui, Auguste Comte, o positivista. Ok? Então vamos lá. 1 liberal, 2 jacobino, 3 positivista. 1. Baseado nas ideias do francês Auguste Comte. E aí, meu querido? É 1, 2 ou 3? Por favor. 1, 2 ou 3, baseado no Auguste Comte. 1, 2 ou 3. A gente começa com o quê? A gente começa com o... Cadê? Cadê minha canetinha? Com 3. Prove, Newton. Provo. Aqui, ó. Cadê, ó? Tá aqui. 3. Inspirava-se nas ideias republicanas de Danton e Robespierre. Opa, Newton. Opa, Newton. Danton e Robespierre, Newton. Aqui, ó. Você botou aqui. Cadê minha caneta aqui, ó? Robespierre. Então, Newton, 2. Aliás, pessoal, vamos para os ícones, ó. Papoca, menino. Papoca, menino. Só pode ser um, o número 3. Olha, só pode ser o número 3. Estamos aprendendo a fazer prova. Era defendido pelos castores paulistas e pregavam descentralização política, ou seja, autonomia, ou seja, federalismo. Baseado nos Estados Unidos, só pode ser um. Só pode ser um, meu querido. E agora, Newton, se eu responder, já era. Se eu responder, já era. Meu querido, se for o 2, eu já respondo. Vamos lá. Sua inspiração republicana viera de ideias da República... Ô, drogas! Dos Estados Unidos. Ó, se vem dos Estados Unidos é 1. Não foi dessa vez. Tudo bem. Vamos para os itens. 3, 2, 1, 1. Já papocou aqui, ó. Já papocou.
Newton, então eu sei que agora vem o 3. Vamos ver. Segundo esse projeto, cabe ao Estado zelar pela ordem, proteger os cidadãos e garantir seus direitos, de modo quase que tutelar. Ou seja, eu estou falando aqui do positivismo. Newton, agora, a participação popular na administração é vista como requisito necessário. Ah, meu querido, falou de participação popular, meu querido. Eu estou falando do projeto Jacobino, meu querido, do projeto Jacobino. Então aqui, ó, número 2, 3211, 32. Apaga tudo. Apaga tudo. 3, 2, 1, 3, 2. Ok? Então, no Brasil, meus queridos, eu tenho essas três vertentes. Eu tenho a vertente que se baseia na independência dos Estados Unidos, uma vertente liberal, federalista, republicana, certo? Em que a vontade geral seria a soma da vontade das partes. Ok? Newton. Aí eu tenho um projeto que é um projeto jacobino, participação popular, certo? O povo tem que estar presente diretamente na construção desse movimento republicano. E 3, Auguste Comte, o Estado. Regras matemáticas para reger uma sociedade. Terceira República Francesa. Ok? Resposta correta, o item B de bola. Ok? Gostou da explicação? Massa, Caio. Estou perdendo a aula da escola para participar dessa aula top aqui. Brigadão, viu, Gadix? Tamo junto. Que onda. Sim, Carlos Davi, curiosidade. Eu postei até no meu Instagram e vou postar hoje de novo. Certo? Vou postar hoje de novo. O Brasil foi conhecido como Estados Unidos do Brasil, República. Inclusive tá aqui a bandeira, né? Para quem não viu. Vou mostrar aqui a bandeira, tá até colorida. Bandeira, ó. Para você, a construção da nossa bandeira, ó. Aqui, ó, Davi, ó. Certo? Tá aqui, bandeira içada em Alagoas, tá no Museu da República, ó. Primeira bandeira. Tire o verde e o amarelo, bote o azul e o vermelho. E veja com qual bandeira se parece. Certo? Bandeira do Império. Tá vendo como é uma construção? Bandeira brasileira. Certo? Inclusive, a capa do livro, meu querido, ó. A capa do livro, que está representado nessa figura aqui, ó. Quando fala da formação das almas, o imaginário da República Brasileira, a construção da nossa bandeira. Ok? Gadix também, pronto. Ok, pessoal? Querem que eu deixe... Estão gostando da aula, pessoal? Digam aí, monitores, perguntem aí. Quero saber se o povo está gostando. Certo? Quero saber se o povo está gostando. Certo? Quero saber se o povo está gostando. Me diga aí. Bora? Estão gostando, pessoal? Só vou saber se estão gostando se conseguirem mais 39 pessoas para essa live. Estão gostando? Alguma dúvida? Temos mais 14 minutinhos, bora? Direito de escolha. Próxima questão. Próxima questão. As 21 estrelas da bandeira se refere ao quê? Mas qual bandeira? Certo? Qual bandeira? Se for a bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil ou a bandeira dos Estados Unidos do Brasil, né? Certo? Quais são? O que é que você quer? Porque senão eu já posso colocar aqui para você, ó. Para você ver. Por favor. Para quem não sabe o que é, eu coloco aqui para você no meu slide. Deixa eu colocar aqui logo. Eu tenho até essa figura aqui. Vou tirar aqui a do Tiradentes. Colocar essa aqui, ó. Colocar essa aqui. Massa você ter perguntado. Deixa eu só colocar aqui uma cor transparente para ficar melhor. Para você. Certo? E vou colocar aqui, ó. Espera só um instante que eu, sem querer. Vê se eu aumento mais aqui o tamanho dessa imagem. Para ficar melhor para você ver, ó. Ver se fica melhor para você ver. Perfeito? Postar aqui. Ver se eu consigo achar aqui agora. Consigo achar. Tá aqui, ó. Pronto. Tem essa mensagem para você. Se a pergunta foi sobre, certo? Atualmente, certo? É sobre isso aqui, Caio, ó. Vem para cá. Cada bandeirinha aqui, tá outra cor, amarelo, né? Amarelo fica melhor.
Cada bandeirinha aqui vai ficar horrível para eu ver. Cada estrelinha aqui vai representar, ó, Pará, certo? Amazonas, Mato Grosso do Sul, certo? Então você vai identificando a sua aí. Acre, Mato Grosso, a 5, certo? O Amapá, a 6, Roraima, 8, Tocantins, a 9, 10 Goiás, certo? 11 Bahia, 12 Minas Gerais, 13 Espírito Santo, 15, cadê? 14 São Paulo, 13 está aqui, desculpe, 13 Espírito Santo, 14 São Paulo, 15 Rio de Janeiro, 16 Piauí, 17 o Maranhão, 18 Ceará, vou já pedir uma coisa para você, 19 Rio Grande do Norte, 20 Paraíba, 21 Pernambuco, 22 Alagoas, 23 Sergipe, 24 Santa Catarina, 25 Rio Grande do Sul, 26 o Paraná e o 27 o Distrito Federal, certo? Então, com o passar do tempo, você pode notar que nós acrescemos, certo? Aí, estrelas. Eu vou fazer um negócio aqui para você, ó. Vamos fazer uma brincadeira? Vou fazer um negócio aqui para você. Eu estou aqui, ó, no 20, no 18, Ceará, bem aqui, ó. 18. Então faz o seguinte, ó. Faz o seguinte, tira um print dessa bandeira aí, só do centro, só do círculo. Vou até ajeitar aqui para você, certo? Ajeitar aqui para você tirar esse printão aqui. Deixa eu ajeitar aqui, certo? Deixa eu ajeitar aqui, cortar aqui, cortar, bem rapidão, bem rapidão. Pronto, você que está assistindo a aula, para os outros entenderem depois. A gente não quer que os outros entendam, a gente quer que a gente entenda. Certo? Aumentar aqui bem grandão aqui. Pronto, colocar aí. Tá aparecendo agora, bem grandão, ó, para você. Certo? Bem grandão. Você vai dar o print dessa imagem. Vai dar o print dessa imagem. Foi colocar depois, do Acre também, pessoal. Vai dar o print dessa imagem, certo? E vai marcar, dizendo estou aqui. Certo? Newton, estou aqui. Vai me marcar no Instagram. Legal, né? Você vê onde é que você está? Dentro da bandeira do Brasil, coisa que pouca gente vê na escola. Então faz o favor, dá o print dessa imagem, certo? Aliás, deixa eu só ver se eu consigo até fazer uma coisinha aqui, certo? Só ver se eu consigo, que vai ficar legal. Legal mesmo. Ver se eu consigo aqui. Rapidão, 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 rapidão. Muito rapidão mesmo. Eu quero que você... Ver se é essa aqui. Não. Rapidão, pessoal. Tudo sem combinar. Tudo sem combinar. Quero que você faça uma coisa. Quero que você faça uma coisa. Apresentação do PowerPoint. Vê se eu estou aparecendo aqui. Vê se eu consigo aqui com vocês. Certo? Vê se tira um print comigo aqui no cantinho da tela. Vê se eu consegui. Certo? Se eu tiver conseguido. Se não, aí, meu querido, você não tira não. Se eu tiver conseguido. Agora mudar aqui. Certo? Mudar aqui. Pronto. Será que eu consegui, hein? Queria tanto que isso acontecesse. Eu fiquei no cantinho da tela. Fiquei no cantinho da tela? Fiquei não, né? Ver se eu consegui. Ficou foi o OBS, né? No cantinho da tela. Pô, cara, que drogas. Porcaria, eu ainda tentei. Deu no cantinho da tela? Oh, consegui não. Vou tentar configurar isso aqui. Certo? Mas é para tirar o print com a imagem. Certo? @prof. Tô botando aí Tô botando aí no negócio. Será que eu consegui, mano? Tem um printzinho meu no cantinho da tela. Pô, queria tanto fazer isso, não deu. Se eu consigo aqui, pô, queria. Me perdoe, galera, mas eu vou tentar de novo. Certo? Eu vou tentar de novo. Vamos pegar aqui ver se eu mudo aqui a janela. Cara, eu quero fazer isso. Só um instante, pessoal. Quero mudar essa janela.
Quero mudar essa janela aqui. Quero que vocês, por favor, possam tirar o print aqui. Deixa eu ver se eu consigo, pessoal. Gostaria muito, ia ser massa. Apresentação de slide do PowerPoint. Aqui se eu consigo. Certo? Não sei se eu consigo aqui. Se eu estou aparecendo para vocês. Ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir, não. Pô, que drogas, ó. Queria muito. Muito mesmo. Se eu consigo aqui outra janela. Não vou conseguir. Ah, mas talvez eu faça isso aqui, ó. Eu consiga talvez aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, eu posso ir mais tarde da aula, se você quiser, viu? Meu interesse é só aqui ver se eu consigo fazer aqui você tirar esse print aqui, que ia ser legal. Ia ser o print mais legal da nossa história. Ia ser o melhor print que nós temos. Vamos lá? Captura de janela. Apresentação de slide. Apresentação de slide. Não vou conseguir. Ah, consegui! Consegui. Então vai lá, pessoal. Vai ser agora, ó. Se prepara para tirar o print. Massa, gostei. Gostei pra caralho. Agora para não levar carão, tá aí, certo? Sou eu novamente. Gostei pra caramba. Consegui. Consegui. 32. Não se preocupa não, Davizão. Vou fazer assim. Vou fazer assim. 32. Massa, 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 massa. Gostei. Gostei. 32. Vamos lá. Em homenagem ao Davi. 32. Do que fala 32, Davi? Deixa eu ver qual é a 32. Me manda o enunciado aí. Vou resolver sim. Agora eu tô muito feliz. Primeira Guerra Mundial, né, Davizão? Ah, cara, essa aí, meu irmão, essa é polêmica pra caramba. Polêmica pra caramba, certo? 32. Essa aqui, cadê? Tá, essa aqui, meu querido, essa você vai ter que confiar aí, certo? No seu taco. Vai ter que confiar no seu taco. Comigo, ó. Vamos aqui para 32, em homenagem ao Davizão. Davizão, para você essa aí. E para todos aqueles que serão sargento. No que diz respeito à participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar. Está aqui o vermelho. É correto afirmar. Cadê aqui? Vermelho. É correto afirmar. Essa é polêmica pra caramba. Com a eclosão do conflito em 1914, o governo brasileiro foi obrigado a intervir. Logo em 1915, em virtude dos ataques à costa brasileira. Salva isso aqui. Salva isso aqui. B. O Brasil participou do conflito realizando operações de patrulhamento no Atlântico Sul e enviando matéria-prima e suprimento para os aliados. Salva essa aqui. C. O Brasil participou ativamente do início ao final do conflito. Aqui já está errado, essa parte. Submarinos alemães torpedearam vários navios brasileiros. Porém, após o torpedeamento do Paquete Paraná, em 1917, o Brasil entrou definitivamente no conflito. Corra para o Google. Bem rapidão. Entrada do Brasil na Primeira Guerra. Para você ver por que ela é polêmica. Olha o que é o Google. Para você ver. Estou aqui, inclusive, pesquisando para dar a primeira fonte que aparecer para você. Ó. A entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1917 após navios brasileiros terem sido torpedeados por submarinos alemães. O Brasil teve uma participação modesta na Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Newton, macho, eu já sei, cara. Então a gente chegou na resposta da questão. Cara, eu vou ver aqui uma segunda fonte para você. Não vou citar as fontes, certo? A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi estabelecida em abril de 17. 6 meses depois, o Brasil declarava guerra ao Império Alemão e mandou enfermeiros, médicos, beleza, beleza, beleza? Beleza? Quando a primeira tal, todos falam de quê, pessoal? Todos falam de navios. É ou não é polêmica? É ou não é polêmica? Newton, tu foi
Me diga o que eu fiz agora. Eu fui até o Google, e pesquisei aqui na sua frente. O que eu acabei de falar, eu não citei o nome dos sites, para não gerar problema depois. Me responda uma coisa. Te leva a pensar que foi qual item? Te leva a pensar que foi só item. Qual foi o item? Certo? Te leva a pensar que foi qual item? O item D, né? Lembra que eu falo que informação e conhecimento são duas coisas diferentes? Lembra? Quer que eu pesquise mais algum? Vou pesquisar um item aleatório. Você pode fazer comigo, ó. Participação do Brasil na Primeira Guerra. Aleatório, não vou mais pegar nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, pegar o nono. E vou ler para vocês. O nono. Certo? Opa, PDF, olha aí, rapaz, ixi. Legal. Tal, cadê? Mas não tem aqui a informação, porque é um PDF, tem que ler o livro todo. Vamos pegar a 10ª informação, sem ser PDF? 10ª informação. Ixi Maria. Ah, mais uma vez, é o mesmo PDF. 10ª informação. Opa, de uma revista. Não vou citar o nome da revista, não. Certo? Uma revista bem conhecida. Até carinha. Em julho de 14, quando teve início a Grande Guerra, tal. Em abril de 17, o Brasil Vapor Paraná foi torpedeado. Newton, não tenho que discutir, Newton. É o item D de dado, Newton. Não tenho que discutir, Newton. É o item D de dado, Newton. E a resposta é não. Não. Newton, como assim? Informação não é conhecimento. Cortou relações. Olha o que é que eu fiz com vocês, pessoal. Eu construí conhecimento, eu não só dei informação, não. Muita gente ficou no chat. É o B, é o D, é não sei o que. Eu disse, vamos pesquisar. Primeira pesquisa. Segunda pesquisa. Terceira, eu fui pesquisar na 11ª pesquisa. É o item B, pessoal. Sabe por quê? Pesquisei no Google. Navio afundado, guerra. Cortar relações não é entrar no conflito. O Brasil só entra no conflito posteriormente. O Brasil corta relações inicialmente, mas o Brasil entra no conflito já quase no final da guerra. E só chega lá às vésperas do armistício. Então, por isso que o item D salta aos olhos, mas a resposta é o item B de bola. Ok? Me diga se não é polêmica. É ou não é casca de banana, caso Davi? Cadê? E essa questão aqui, meu querido? Essa questão aqui foi em homenagem a quem? Cadê? Ao caso Davi. Foi em homenagem ao você, Davi. Certo? Se Deus quiser, futuro sargento ou futuro o que quiser do Exército. Pessoal, hoje a aula foi maravilhosa. Cara, eu tô assim, eu me diverti. Não me cansei em nada. Meu querido, Leonardo aí, ó, vocabulário. Não confunda canhaque de alcatrão com catraca de caminhão. Pessoal, eu hoje estou muito feliz. Muito obrigado mesmo. Tira aquele printzão lá, vai. Me marca, @prof.newtonmatos. Marca sua estrela, diz onde é que você tá. Cara, hoje eu sou mais empolgado em dar aula para militares que para qualquer outra carreira. Amo vocês de verdade mesmo. Certo? Polêmica, mas a gente mostrou por que o gabarito é B, não mostrou? Então, beijão, pessoal. Tudo de bom. Amo vocês. E até mais, viu? Tem mais evento. Valeu!
Meu querido, você pode marcar ainda hoje sim. Qual é o melhor horário para você? Inclusive, eu tenho aqui bons argumentos para você. Eu posso dizer por que